No Alerj Entrevista de hoje, vamos falar sobre um tema polêmico que tem gerado muita discussão: a intolerância religiosa. O Brasil é um país multicultural e, justamente por isso, convivem aqui as mais diferentes crenças. Mas essa convivência não tem sido muito harmoniosa. Quase todos os dias recebemos notícias de casos que envolvem violência, agressões físicas e verbais. Eu vou discutir esse assunto aqui no estúdio com o deputado Milton Rangel. Obrigada pela presença, deputado. O prazer é meu estar aqui, Fernanda. Eu gostaria de começar a nossa conversa comentando uma notícia que foi divulgada há poucos dias pelo jornal Folha de São Paulo, que diz o seguinte: que a cada 3 dias o governo recebe uma denúncia de intolerância religiosa. No caso, é o governo federal que recebe essas denúncias através da Secretaria de Direitos Humanos. O maior número de vítimas pelos registros da Secretaria é das religiões afro-brasileiras. Na opinião do senhor, por que essas pessoas são as mais atingidas? Eu não tenho uma opinião a respeito do porquê. Mas eu acho que, como se trata de uma minoria hoje, as religiões afros são minorias, e o preconceito contra religiões de origem africanas vem da época da escravidão, quando os escravos aportaram no Rio de Janeiro, no Brasil e em Salvador especialmente, eles trouxeram com eles as suas religiões, as religiões que eles praticavam na África. E com isso eles foram totalmente perseguidos pelos senhores de engenho, pelos seus patrões, né? Os patrões dos escravos, desde aquela época. E por conta disso, Fernanda, eles tiveram inclusive de camuflar as suas religiões. Então, até hoje no Brasil existe essa confusão. Quando se cultua um santo de origem africana, você, na realidade, desmistifica esse santo e cultua um santo católico. É o sincretismo. O sincretismo religioso. Então você acaba demonstrando para o seu povo que está cultuando a Santa Bárbara, quando, na realidade, o santo cultuado é Iemanjá. Então, e por aí vai. Eu não conheço profundamente essa mistura de religião, mas essa discriminação vem desde lá de trás, quando eles tiveram que fazer isso. Hoje, os motivos são diversos, quer dizer, é de competição, de pessoas que não têm o menor preparo para entender a diferença religiosa. Eu sou da Igreja Mundial do Poder de Deus, evangélico, defendo a família cristã, mas abomino qualquer tipo de intolerância e qualquer tipo de discriminação, quer seja religiosa, quer seja de raça, quer seja de opção sexual. Abomino qualquer tipo de discriminação e de violência. Então não posso aceitar esse tipo de violência. Agora, a violência, ela é uma arma que ela bate lá e bate cá. Então, sempre que tem uma ação, tem uma reação. O que me preocupa muito é que nós temos algumas pessoas na mídia e alguns colegas até nessa casa que querem apontar na direção do evangélico a culpa para todos os problemas que acontecem com as religiões africanas, de origem africana. Quando a minha igreja prega o amor. A minha igreja prega a tolerância. A minha igreja, a minha religião prega só o amor de Jesus. Então, nós não podemos admitir nunca acontecer como aconteceu há pouco tempo com uma menina que foi apedrejada num ponto de ônibus ao sair de um culto de candomblé. Isso eu não vou admitir nunca, apesar de não concordar com a religião dela, de não acreditar nos santos que ela cultua, eu não posso admitir que por ela ser diferente do meu pensamento, eu tenha que bani-la da face da terra. Não, ela tem todo o direito de cultuar o santo que ela quiser cultuar, a religião que ela quiser seguir. E eu tenho todo o direito também. Então, quando eu falo que a minha preocupação é que a ação corresponde a uma reação, é quando se divulga isso tudo e se aponta, e alguns coleguinhas nossos aqui na casa tentam apontar a culpa na direção do evangélico, é o que vem também contra o evangélico. Hoje se vê o evangélico como uma pessoa que intolerante, como uma pessoa que não aceita as diferenças. Não, aceitamos sim. Só queremos ser respeitados na nossa religiosidade e na nossa opinião, sem agressão e sem violência.
Deputado, nesse caso da menina, uma menina de 11 anos, 11 anos de idade. É uma crueldade até isso. A própria família dela, a avó que estava junto, disse que as pessoas que a agrediram eram evangélicos, gritavam coisas religiosas. Enfim, essas pessoas se dizem evangélicas. Então, de alguma forma, elas estão ajudando a aumentar o preconceito da sociedade com essa fé, Fernanda, hoje nós temos 48, se não me falha a memória, as estatísticas não estão me falhando aqui, 48% da população é evangélica. 48%. Então, não existe... Isso o senhor está falando do Brasil ou do Rio de Janeiro? Do Brasil. 48% é estatística IBGE. Posso estar errado em 1%, 2%, mas é mais ou menos isso. É um número bem grande. É um número bem grande para a representatividade de um Estado laico. Então, quando a gente está falando de um número tão grande assim, a gente não pode imaginar que dentro desse universo só existam pessoas que preguem o amor. A gente não pode imaginar que existam nesse universo pessoas que pratiquem o que está escrito na Bíblia, somente isso. E não veem o diferente. A gente já viu, Fernanda, na televisão, pastores em um canal aberto chutando santa católica. Nós não estamos falando de agressão a culto afro. Nós estamos falando de chutar uma santa católica, que é tida como a padroeira do Brasil. Qual a opinião do senhor sobre esse episódio? Isso é um absurdo. Isso é um desrespeito. Agora, eu não posso colocar o evangélico nessa vala. Na vala de um pastor que cometeu um erro. Existem pastores e seguidores do mundo evangélico ruins, assim como existem candomblecistas e católicos ruins. As pessoas são diferentes uma das outras e respeitar essas diferenças é uma coisa que nos cabe e repudiar esse tipo de violência também. Quer dizer, os irmãos, né, se é que são irmãos evangélicos, que agrediram essa menina de 11 anos, tem que ser preso. Não tem que ser perdoado, não tem que ser preso, tem que ser tratado na lei dos homens, porque a lei de Deus vai cuidar deles também. Agora, eles têm que ser tratados dentro da lei de homem e não jogar aquilo, generalizar isso para o povo evangélico, para a família cristã. Então, o pastor que chutou uma santa numa televisão é tão equivocado quanto esse, teoricamente, irmão que jogou uma pedra na menina do candomblé. Porque isso é uma coisa que nós não podemos permitir, a intolerância. Quando a gente fala que a Bíblia fala, quando a gente prega que Deus é amor, a gente não pode nunca permitir agressão a qualquer símbolo de religiosidade diferente da nossa. Porque nós não temos não acreditamos nos santos, não seguimos santos, não quer dizer que nós não tenhamos que respeitá-los. Respeitar a quem segue, respeitar a quem é devoto. Se uma senhora é devota de Santo Antônio e acha que vai casar porque Santo Antônio vai ajudar, isso é problema dela. É a fé dela. Eu não tenho nada com isso. Eu acho que ela está equivocada, mas eu acho, para mim, não para ela. Mas, deputado, algumas religiões, elas têm um discurso um pouco mais autoritário, no sentido de nós estamos certos, os outros estão errados, né? E aí, isso eu falo não só no sentido das outras religiões, como também das pessoas, dos ateus, dos homossexuais. Esse discurso mais autoritário, ele não é, de certa forma, intolerante, ele não é... É claro que a maioria das pessoas que está ali vai propagar o amor, mas sempre tem um mal informado, sempre tem uma pessoa com uma formação intelectual baixa, entendeu? Que vai entender isso como um aval para ofender o outro, que é diferente. Eu acho o seguinte, Fernanda, as pessoas, quando elas acreditam em qualquer coisa, quando elas têm convicção do que elas creem, elas se tornam repelentes ao que os outros pensam, né? ao pensamento dos outros. Uma coisa é não crer no que você crê ou no que o outro crê, porque a minha crença diz que eu estou certo.
A minha religião aponta na minha direção. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é não admitir que você pense diferente. É não admitir que você ache que eu não estou certo. Agora, eu não posso nem para lá e nem para cá ser agredido e agredir porque pensamos diferente. Você falou muito bem na questão do homossexual. Hoje, o que se vê, quando nós dizemos que não aceitamos o casamento gay, nós não estamos dizendo que temos que matar os gays, que temos que exterminar os gays, que temos que acabar com o gay. Não estamos falando isso. Nós estamos falando que não aceitamos que casamento é uma instituição religiosa. Gay ele tem que cuidar do caso dele, da situação dele. Mas aí o senhor não está excluindo essa pessoa da sociedade? Não, da sociedade não. A sociedade tem ateu na sociedade, tem diversas outras religiões na sociedade e não a minha. Eu não posso admitir que obrigar um pastor que prega que a família é homem e mulher a fazer um casamento gay. A pegar um homem de véu e grinalda e um homem de terno para fazer um casamento. Eu não posso admitir esse tipo, eu não posso aceitar esse tipo de imposição. E o que se quer é impor. Então, uma coisa é ser radicalmente contra qualquer tipo de ofensa e de agressão ao gay. Outra coisa é ele querer que eu mude de opinião para aceitá-lo. Obrigada, deputado. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já já, só um minutinho.